do Senado. No momento em que o Congresso debate o chamado Pacto Federativo, as relações entre União, estados e municípios, governadores querem renegociar também as dívidas dos estados. Nos últimos 15 anos, o valor a ser pago ao governo federal aumentou quase 4 vezes. Veja na reportagem de Glauciene Lara. Dívidas no cartão de crédito, cheque especial, compras em atraso. Há 3 anos, os débitos somavam R$ 2.500. Mas hoje, por causa dos juros altos, Caio nem sabe mais quanto deve. Deve estar uns R$10 mil. Ele já tentou renegociar o pagamento, mas ainda não teve resposta das empresas. Não consigo contato muito fácil. Quando você consegue, eles têm juros abusivos, tem propostas que você não tem condição de fazer, você faz contrapropostas e eles não querem negociação. Com os estados brasileiros não é diferente. Em 1998, a União assumiu as dívidas dos estados e fixou uma taxa de juros que varia de 13% a 16%. Mas hoje, como os juros no país baixaram, eles querem renegociar o pagamento. Os estados deviam a vários credores diferentes, a bancos, outros, às vezes emissões de títulos no exterior. Então, a renegociação serviu também para organizar essas dívidas estaduais, colocando um único credor, no caso a União, e principalmente também criar mecanismos de evitar novas renegociações. Os estados refinanciaram 113 bilhões de reais. Até 2011, pagaram 176 bilhões de juros. Mesmo assim, ainda deviam quase 400 bilhões no fim do ano passado. Eu tenho uma dívida contratada de 5 bilhões em 98, nós pagamos 9 bilhões e meio e estamos devendo 9. Para você ter uma ideia. Não vai terminar nunca de pagar, porque a taxa de juro é maior do que deveria ser. O governo propôs que as dívidas sejam reajustadas pela Selic, hoje de 7,25%. A comissão de especialistas formada no Senado para discutir o Pacto Federativo sugeriu outro índice, a inflação medida pelo IPCA, mais 4%. No total, a taxa seria de 10%, considerando a inflação dos últimos 12 meses. O IPCA é um indexador melhor que as receitas, vai tendo inflação, as receitas acompanham a inflação, né? É mais seguro para os estados ter uma dívida indexada a IPCA mais um percentual, né? Óbvio que quanto menor esse percentual, mais interessante para os estados, do que a Selic, que hoje, mesmo sendo vantajoso, seria vantajoso para os estados pagarem somente a Selic, ela está sujeita à política monetária que não guarda uma relação direta, ou às vezes até muito tênue, com o comportamento fiscal do Estado. Os estados também pedem a redução do limite do orçamento comprometido com a dívida. Hoje ele pode chegar a 15,5% da receita líquida. Os governadores querem baixar para 11%, como sugeriu a comissão do Pacto Federativo. Tem estados que pagam 15% da receita corrente líquida, outros pagam 13%, outros pagam 11%. Por que uns pagam 11,5%, outros 13%, outros 15%? Todos deveriam pagar igual. Se nós encontrarmos um caminho que não implique na mudança da lei de responsabilidade fiscal, aí nós poderemos trilhar esse caminho. Caso contrário, isso poderá comprometer a nossa solidez fiscal. O senador Luiz Henrique propõe uma solução para o impasse: destinar pelo menos 20% do gasto mensal com a dívida para investimentos no Estado. Os estados apresentariam à União um programa de investimentos em educação, em saúde, em infraestrutura, em ciência e tecnologia, nessas questões básicas para o desenvolvimento do país. E, ao invés de enviar 100% da sua prestação mensal para Brasília, enviariam 80% ou 70%. Mais do que renegociar os juros ou as parcelas, a coordenadora da Associação Auditoria Cidadã da Dívida defende uma revisão dos valores. Esses contratos precisam ser revistos, eles têm uma série de ilegalidades já comprovadas. A dívida que foi objeto de refinanciamento não observou o valor de mercado dos títulos ali embutidos,
não considerou a natureza dessas dívidas, desses passivos de bancos. Então, nós não podemos simplesmente fazer um embrulho e aplicar um novo índice. Isso é enganar o povo. Mesmo argumento tem a ação popular que questiona a dívida de Minas Gerais no Supremo Tribunal Federal. Em 97, o Estado pegou 18 bilhões e meio de reais com a União e hoje deve mais de 70 bilhões. Além da auditoria, Maria Lúcia Fatorelli também sugere que os estados paguem a mesma quantia que tomaram emprestada, sem correção. O povo está pagando essa dívida de várias formas. O povo está pagando nos tributos, está pagando na insuficiência de retorno de serviços públicos a que tem direito e está pagando aí com esse aumento de violência, com toda essa injustiça que nos faz sofrer e não era para ser assim.